e nós vamos ouvir, ainda com um pequeno atraso, mas vamos avançando, é o doutor Otávio e, em seguida, a doutora Gabriela. A doutora Camila vai presidir por 2 minutos, mas eu digo ao senhor, doutor Otávio, que eu consigo ouvir tudo que o senhor estiver falando, pelo sistema de som que há aqui atrás. Mas o senhor pode começar e a doutora Camila segue aqui. Pois não. Excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, doutora Camila, senhoras, senhores, boa tarde. Não sei se está na altura certa. Bom, eu estou hoje acompanhado da minha colega, a doutora Gabriela Codorniz, em nome do IBRADEMP, Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. Eu devo fazer uma breve introdução ao tema e trazer também resposta a algumas provocações que foram feitas em exposições anteriores e, na sequência, passar a palavra para minha colega. Tentarei me ater aos 7 minutos e meio de que disporei. Se eu atrasar um pouquinho, peço apenas que a doutora Gabriela não seja penalizada. Como alguém que trabalha e que vem estudando já há pelo menos 2 décadas e meia, processos de inovação financeira, estruturas de regulação em mercado de capitais, e, sobretudo, como alguém que teve a oportunidade de passar pela CVM, vendo a situação muito difícil com que a autarquia já há muito se depara, foi com muita preocupação que eu vi, em um primeiro momento, a DIN 7791. Sobretudo em razão do pedido principal, em razão do pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade da lei, de dispositivos da Lei 14.317. Foi por isso, com um certo alívio, que eu vi nas exposições iniciais o redirecionamento que o ministro Flávio Dino vem dando para esse caso. Ao meu ver, olhar para o fato de que a CVM muito arrecada e pouco despende, daí tirando a conclusão de que a lei seria inconstitucional, ou dispositivos da lei seriam inconstitucionais, é fazer com que o rabo abane o cachorro. Na verdade, o problema com o qual nós verdadeiramente nos deparamos é outro. Como tanto já apontaram, o problema com o qual nós nos deparamos é o problema da destinação dos recursos angariados pela CVM, a título de taxa. E isso não apenas em razão da DRU, mas em razão de uma prática que já se consolidou há algumas décadas, de se reduzir os valores que a CVM recebe, como provavelmente ocorre também com outras agências. E aqui, eu acho que a métrica do orçamento da CVM é uma métrica equivocada, porque o orçamento da CVM, ele é subvalorizado justamente em razão da situação em que a autarquia é mantida, justamente em razão da situação, em razão do que a autarquia sabe que ela pode ser capaz de obter, e não porque não é isso de que ela precise. Vamos falar então um pouco então do que a CVM efetivamente precisa. O mercado da CVM, o mercado que está sob a sua supervisão, só fez se alargar nos últimos 20 anos. A CVM foi criada em 1976 para olhar companhias abertas, não muito mais do que isso. Em 2001, ela teve a sua competência alargada com o alargamento do conceito de valores imobiliários e passou a lidar com fundos de investimento, com derivativos, com diversos outros produtos não nomeados, porque o conceito de valor imobiliário passou a ser um conceito aberto, que permite uma reinterpretação permanente cada vez que surge um novo produto no mercado. E o mercado, de lá para cá, se desenvolveu. A indústria de fundos cresceu imensamente, a ponto de nós chegarmos naqueles números ao que o ministro Gilmar fez referência. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses em razão do questionamento apresentado pelo ministro Flávio Dino. Nós temos 31 mil fundos de investimento, é uma indústria que parece muito grande, no entanto, há alguns motivos para tal. O primeiro dos motivos, a meu ver, e há diferentes leituras, mas o primeiro deles, a meu ver, é que no Brasil, por questões fiscais, sempre que se queria desenvolver um tipo de atividade diferente, se decidia criar um fundo de investimento novo para desenvolver essas atividades, por iniciativa regulamentar mesmo. Foi assim com os fundos de investimento em direitos creditórios, porque a solução usada nos Estados Unidos não era eficiente aqui do ponto de vista tributário. Foi assim com os FIPs, os fundos de private equity. Então, muitas atividades que, em princípio, não precisariam estar sob a indústria de fundos de investimento, estão. E elas funcionam perfeitamente bem. Nesse contexto, doutor, por favor,
Nesse contexto, doutor, os fundos de cota única, Vossa Excelência situa onde nessa sua observação? Os fundos de cota única, eles ingressariam num segundo capítulo. O primeiro foi esse. Para determinadas atividades era necessário desenvolver novas formas de viabilizar o investimento. Os fundos de cota única, ou os fundos restritos, com número limitado de cotistas, não são veículos de investimento coletivo. Na verdade, eles tendiam a cumprir uma outra função. Primeiro, gestão de patrimônios individuais. Eles são, de certa forma, uma distorção. Porque eu falo num fundo, numa estrutura tipicamente criada para o investimento coletivo e tem um único cotista. É um condomínio de um homem só. É estranhíssimo. Mas existe uma outra finalidade para os fundos de cota única. Eles começaram a ser muito usados por instituições financeiras ou fundos de previdência para segregar carteiras. Se eu sou um grande banco, tenho a minha tesouraria, opero carteiras diferentes, eu constituo um fundo para operar uma carteira de derivativos, um fundo para operar uma carteira com determinadas finalidades, e isso ajuda a multiplicar os fundos de investimento no nosso mercado. Há também finalidades ilegítimas para os fundos de cota única. E há um outro problema, que é o terceiro que eu referiria aqui, e que ajuda a explicar a multiplicação dos fundos de investimento, que são as estruturas de fundos, as estruturas de camadas, que já foram anteriormente referidas. Essas estruturas cumprem também uma função. Elas cumprem uma função para a oferta de produtos ao mercado, para que eu permita que um determinado fundo invista em outros e, com isso, possa oferecer uma carteira mais complexa, mais interessante para os seus cotistas, por exemplo. No entanto, essas estruturas também servem para mascarar estruturas de cotistas, para permitir que, ao final, não se identifique o beneficiário final. O meu orientador de doutorado, o ministro Eros Grau, costumava dizer que a economia sobe pelo elevador, o direito sobe pela escada. Pois bem, essas estruturas de fundos, como novas estruturas de mercado, começaram a ser usadas nos últimos anos também para irregularidades, e é o que nós temos visto nesses casos tão recentes. Mas elas não são, por natureza, irregulares. Eu as refiro muito mais aqui para falar do efeito que elas geram sobre a infraestrutura da CVM, que é hoje flagrantemente incapaz de acompanhar toda essa complexidade, toda essa multiplicidade. Por exemplo, o fundo oferecido para investidor de varejo. A CVM claramente tem uma preocupação com isso. E os fundos de private equity, os fundos oferecidos só para investidores profissionais, a CVM tem que ter a mesma preocupação? Talvez não. Agora nós descobrimos que muitos servem a irregularidades, então talvez ela tenha que ter novamente. Mas são muitas especialidades diferentes que se começam a exigir dos reguladores. Ela foi criada para companhias abertas e, de uma hora para outra, ela tem que entender derivativos, entender securitização. Por isso, a meu ver, o alargamento da discussão que o senhor trouxe é profundamente benéfico. Porque é importante aqui discutir o subdimensionamento da CVM, discutir a forma pela qual ela não tem recebido os recursos necessários para suas atividades e discutir também algumas das disfunções que foram geradas por esses problemas. Por exemplo, a autorregulação é uma prática típica do mercado de capitais e ela é profundamente benéfica, como a doutora Maria Isabel Bocater referiu. A autorregulação é um suporte essencial para o regulador estatal. No entanto, é razoável que o volume de autorregulação e que a dependência da CVM de autorreguladores, que não tem o mesmo poder de polícia, não tem a mesma capacidade impositiva, tenha se tornado tão grande nos últimos anos? São formas que a CVM tem de procurar resolver problemas muito graves com os quais ela se depara. E a situação não merece ser edulcorada. A CVM hoje tem limitação de recursos, tem limitação de patrimônio, tem muita gente com projeto, como nos mostrou a apresentação do Daniel Valadão, mas ela tem incapacidade de fazer muito daquilo que está no seu pacote. E aqui a discussão institucional que o senhor propõe se torna essencial. Eu não resisto, nesse momento, a referir um mote que eu aprendi nos meus tempos de faculdade, que é uma expressão gramsciana. Pessimismo do intelecto, otimismo da vontade. Nós temos que enxergar com um espírito crítico as limitações com que a CVM hoje se depara, os pontos em que ela eventualmente tenha falhado nos casos recentes, ela não foi a principal entidade a falhar nesses casos,
e buscar soluções institucionais adequadas. Aqui o grande risco é o das soluções mágicas. Eu adoro a discussão sobre o modelo Twin Peaks, a discussão sobre competências. Mas ela é viável? É factível discutir esse tema hoje no Congresso para ter uma resposta daqui a quantos anos? Por outro lado, discutir mecanismos de troca de informações, discutir, perdão pela expressão, a accountability dos reguladores e a obrigatoriedade deles trocar essas informações, discutir a inteligência da regulação financeira é essencial. E na penúria em que a CVM hoje vive, essa discussão foi profundamente prejudicada. Agradeço imensamente pela atenção, senhor ministro. Peço desculpas por ter me estendido e peço novamente que minha colega Gabriela não seja penalizada por isso. Na verdade, ela vai ganhar um tempo adicional, porque é prerrogativa dela e da doutora Maria Isabel e da doutora Isadora, enfim. Doutora Cristiane, eu agradeço ao senhor e vejo que, de fato, é discípulo de Eros Grau, uma figura muito querida, e citou um intelectual que escreveu isso há 100 anos atrás. A alusão não é muito otimista, mas eu sou otimista, porque ele escreveu isso antes da crise de 29 e da Segunda Guerra, mas ele continuou otimista. Então, eu acredito nisso. Obrigado ao senhor. Vamos, então, doutora Gabriela, por 8 minutos, ouvi-la com muita alegria, doutora Gabriela Codorniz. Em seguida, doutor Marcelo Barbosa. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, senhora juíza Camila, obrigada pela organização, ilustres autoridades e todos e todas, colegas presentes. Né? Quero, em primeiro lugar, parabenizá-los, né, pela organização, deixa eu aumentar aqui que eu sou mais alto, pela organização da audiência pública, pelo privilégio de estar aqui, podendo, né, estar com vocês hoje para representar o IBRADEMP com os temas que estão em discussão. Eu tenho muito orgulho por ter integrado a CVM nos anos, né, de 2010 e 2011. Eu atuei como chefe de gabinete da presidência. Inclusive, à época, o Otávio era também diretor lá na CVM. E a gente está aqui hoje para debater um tema que é fundamental. A CVM é uma autarquia séria, com um corpo técnico de excelência, e uma missão fundamental para o devido funcionamento do sistema financeiro nacional e para o Estado, obviamente, para o Estado democrático de direito. Eu vou tentar também, de forma objetiva, responder a alguns dos questionamentos, né, que foram feitos no âmbito da audiência pública. Muitas informações foram trazidas, a gente tentou aqui fazer uma síntese, né, com as respostas. Esses dados são públicos, né, a CVM ela tem total transparência, foram trazidas muitas informações aos autos, mas também os relatórios anuais e outras informações também são públicas. Né? Acho que aqui é convergente, né, com tudo que já foi falado, talvez até por unanimidade, que sim, né, sua primeira pergunta era se a CVM cresceu menos do que o mercado regulado. E sim, né, a CVM cresceu menos do que o mercado regulado. Ela, né, assim, a apresentação do Daniel trouxe alguns números, mas chama muita atenção a gente pensar, né, na questão dos próprios cotistas dos fundos, né, que hoje em dia são 26 milhões e nos últimos 10 anos passaram de 11 para 26. Investidores de bolsa de 600 mil para 6 milhões. Entidades reguladas de 45 para mais de 92 mil. E o mercado também, em termos de capitalização, sem contar, né, a alguns números derivativos, hoje em dia está em torno de 18 trilhões. E a CVM recebeu, nos últimos anos, né, desde que eu passei na CVM até hoje em dia, uma série de novas áreas e regulados. Né? A gente houve referência aqui ao segmento do agronegócio, com o FIAGRO, mas também ao segmento imobiliário, com os condotéis, e CEPACs, ambiental, discussões sobre mercado de carbono, segmentos das questões de securitização com créditos financeiros, ativos digitais com criptoativos, tokenização, além de crowdfunding, e também de desenvolvimento de uma série de outras questões pela CVM, por exemplo, que hoje em dia tem a possibilidade de um sandbox regulatório, o nome
que eles dão é sandbox mesmo, que são áreas, né, para que alguns testes regulatórios sejam feitos, dentre outros. Então, a gente vê que houve uma ampliação muito grande das áreas, né? E, por outro lado, como já foi dito aqui amplamente, o corpo técnico da CVM, nos últimos 10 anos, ele reduziu, né, num percentual de aproximadamente 14%. Como já foi exposto também hoje aqui, uma grande demanda da CVM é o aumento, né, do seu corpo técnico. Por outro lado, né, o valor da taxa de fiscalização recebida aumentou, mas isso não aconteceu, tá, por conta da Lei 14.317 de 22. Ela teve por objetivo, e acho que isso está bem exposto, inclusive numa manifestação da CVM nos autos, que ela veio para corrigir grandes distorções que havia, né? A taxa aumentou especialmente por conta do crescimento do mercado regulado, né? E certamente, né, algumas cobranças que não eram feitas e passaram a ser feitas, elas são corretas, né? Por isso a questão, né, da dúvida sobre, né, se a gente revogar, né, a lei, como que a gente ficaria com essas questões. Como uma ilustração, né, a arrecadação da taxa da CVM em 2016 ela era de aproximadamente 437 milhões e hoje em dia passa de 1 bilhão, né, 1 bilhão e 150 milhões aproximadamente. A despeito do aumento de funções e da arrecadação, então o valor repassado para a CVM vem sendo surpreendentemente reduzido no ano a ano. E aí, daqui sai um gancho, né, para a segunda questão, se há destinação da taxa impugnada nos autos ao Tesouro Nacional. A gente utiliza, obviamente, já foi dito aqui, um modelo centralizado de gestão do orçamento público e dos recursos arrecadados pelos tributos federais. A distorção, no entanto, está no repasse que é feito pela União para a CVM. Pelo nosso ordenamento jurídico, o fato gerador da taxa é o exercício do poder de política, todos sabem muito bem, legalmente atribuído pela CVM. Deveria ser repassado para a CVM, então, 70% dos valores arrecadados. E hoje, a gente, né, como a gente viu, apenas 30% poderia ficar com a União, com fundamento no regime de desvinculação das receitas da União, o DRU. Mas a União, no entanto, repassa apenas 30% da taxa para a CVM, do montante que é arrecadado. Em 2025, arrecadou 1 milhão e 150 milhões com a taxa. 1 bilhão, né? E 150 milhões. A CVM deveria ter recebido aproximadamente quase 800 milhões, mas ela recebeu por volta de 300. Então, não tem como essa conta fechar versus o crescimento do mercado. E a pergunta, né, se a taxa tem sido investida em tecnologia e recursos humanos para a CVM, integral ou parcialmente. Esse é um excelente ponto também, e os números que são divulgados pela CVM chamam a nossa atenção. Né, do montante repassado à CVM, 87%, né, numa conta feita por mim, então, só pelos números, né, da transparência, eles foram, né, destinados à despesa fixa, que é para pessoal e benefícios. Né? E aqui a questão também super relevante trazida, né, que a evasão dos servidores da CVM passam em outros concursos, mas das vezes migram para outros órgãos por conta de condições de trabalho. Né? Na carreira da CVM não oferece plano de saúde, isso chama atenção, né? Diferentemente de outros órgãos que competem em carreira, como o Banco Central e o BNDES. Então, da despesa fixa, resta depois 13% para as despesas variáveis da autarquia. Né? E dentro desse valor estão os outros custos da CVM. Né? Uma autarquia em regime especial, administração independente, autonomia financeira e orçamentária. Ela tem que contratar todos os outros custos dela, inclusive com tecnologia, inteligência artificial, administração, fiscalização, treinamento, participação e organismos internacionais saem desse montante variável. Os números são bastante surpreendentes. A taxa, então, tem resultado em julgamento mais rápido, na aplicação eficiente de sanções. Hoje foi trazido um ponto muito relevante em relação ao número de integrantes do colegiado. A CVM tem um colegiado com 5, um presidente e 4 diretores. Hoje em dia, a gente tem 2 diretores, sendo que o diretor João Acioli está interinamente na presidência. Né? Então, o montante que sobra para a CVM para cá, tem outra questão, né, que é o montante que sobra para a CVM para cá com a despesa discricionária é ínfimo.
A destinação correta do valor para a CVM proporcionaria maiores investimentos em capacitação, retenção de servidores, equiparação de condições de trabalho, investimentos em sistemas, treinamentos, entre outros, que resultariam em apurações mais rápidas, obviamente, julgamentos mais céleres, e incremento na aplicação de sanções. Um último ponto é que os valores resultantes da aplicação de sanções pela CVM também são direcionados para a União. A taxa de fiscalização do mercado vai para a União e, né, ela é apropriada, ao meu ver, indevidamente pela União, num montante superior. A União recebeu também, em 2025, praticamente o mesmo montante, um montante semelhante, pela aplicação de sanções. Na verdade, foram aplicadas, né, não necessariamente foram pagas, mas teria esse potencial e celebração de termos de compromisso. A CVM, então, ela é extremamente superavitária no orçamento da União. E se a arrecadação da taxa tem possibilitado a modernização da CVM com a da indústria de fundos, aqui entra o mesmo racional, né, da resposta anterior. A CVM tem que alocar um percentual muito inferior ao que tem legalmente direito para as despesas discricionárias, que envolvem todas as modernizações e tudo que ela necessita para exercer devidamente suas atividades. Enfim, então, a gente entende que a arrecadação da taxa tem vinculação direta com o desenvolvimento das atividades da CVM e ela deveria ser repassada da forma legalmente prevista. Eu já encerrei aqui, mas em prol, né, do tempo, eu acho, assim, para concluir, que longe da gente achar que a gente não tem problemas, externalidades que devam ser corrigidas, mas não deve ser atacada a constitucionalidade da Lei 14.317 de 22, mas sim o cumprimento pela União da Constituição Federal e do arcabouço legislativo para que haja correta destinação de recursos para a CVM. Último ponto, queria elogiar a sensibilidade de Vossa Senhoria ao destacar que os interesses das partes envolvidas na presente ação direta de inconstitucionalidade não são necessariamente divergentes. Sou uma defensora da autocomposição, é o tema da minha tese de doutorado. Ressalto que não seria o primeiro caso em que uma ação direta de inconstitucionalidade, que envolve temas relacionados à administração pública e ao mercado de capitais, seria objeto de mediação. Inclusive, temos um precedente no âmbito da Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Pública Federal. Então, autocomposição, seja direta ou seja mediada. Queria agradecer aí por Vossa Excelência ter trazido o ponto. Agradeço novamente a oportunidade e parabéns pela organização do dia de hoje. Muito obrigado, doutora. E posso afirmar que todos os ministros do Supremo são adeptos da autocomposição. O nosso sonho, inclusive, era esse. Diferente do que dizem, que nós queremos o Supremo hipertrofiado, ativista, decidindo tudo, o nosso sonho era que todas as partes se compusessem e não precisassem demandar o Supremo. E mesmo quando demandam, e a senhora tem inteira razão, quando eu aqui cheguei, há 2 anos e pouco atrás, ouvi muito de colegas das várias áreas de conhecimento de que é impossível fazer conciliação em tema de direitos fundamentais. E eu ouvi essa doutrina com muita curiosidade, porque e ficava imaginando que um divórcio consensual era inconstitucional, né? Porque nós estamos tratando de um direito fundamental. É claro que eu estou levando ao limite o argumento para dizer a Vossa Excelência que, de fato, tenho procurado exercer essa atribuição mediadora, porque, no mais das vezes, vejamos o caso tormentoso das emendas parlamentares, que nós recentemente lembramos numa decisão, já com a doutora Amanda, minha outra juíza auxiliar, que o caso Brown durou 11 anos de monitoramento. Então, isso não é uma ameaça, é apenas uma lembrança das virtudes da vitaliciedade. Eu ainda tenho 17 anos aqui. Então, mesmo que se Deus me der vida, então, mesmo que nós tenhamos que fazer um monitoramento longo, neste caso, como das emendas, nós podemos e devemos fazer, porque é o melhor caminho, o caminho do diálogo institucional. É o que nós acreditamos também e agradecemos à senhora. O doutor Marcelo Barbosa tem a palavra, em seguida o doutor Manuel Messias Peixinho.